Cumprimento a todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Quero estar lendo o Salmo 150 para a nossa meditação de hoje. Está escrito assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de corda e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Deus por esse salmo que tem apenas 6 versículos, né? Graças a Deus, Deus é maravilhoso, Ele tem dado para nós fôlego de vida, graças a Deus. Temos que agradecer ao Senhor a cada instante, a cada momento, né? Aleluia. Já conhece aquela historinha do passarinho que estava triste e ele estava reclamando e ele encontrou um anjo. Aí ele falou: anjo, fala para Deus que eu estou muito triste. Aí o anjo falou para Deus e Deus falou para ele assim, ó, fala para ele agradecer, né? Então o anjo deu recado para o passarinho, falou para o passarinho para ele sempre agradecer, né? Então todas as coisas, os momentos difíceis, e qualquer coisa que ele estava vivendo, ele estava dando graça. E a dificuldade era grande na vida do passarinho. E ele começou a agradecer. E as coisas começaram a mudar, né? E ele começou a ver as coisas diferentes, né? Porque a tristeza, as trevas cegaram os olhos dele. E ele sempre estava num lugar bonito, mas ele não via, né? Ele começou a ver os lagos bonitos, ele começou a ver o céu lindo, né? As árvores lindas, porque ele começou a agradecer. E as trevas começou a sair dos olhos dele, né? Então é muito bonita essa, essa historinha do passarinho, né? Glórias a Deus. E assim também a gente vem a ser grato ao Senhor, porque senão a gente se enche de trevas e a gente só vê coisa ruim, né? E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. E aqui no Salmo 150, está falando para a gente louvar a Deus, né? E que a gente também venha ser diante de Deus como os passarinhos que louvam ao Senhor, né? Que bonito, né, gente? A primeira coisa que eles fazem é sair cantando por aí de manhã. Alegres e felizes, né? Fazendo maior barulho. Glória a Deus, né? Trazendo aí muita força, né? Muita alegria. Graças a Deus. Está escrito aqui no Salmo 150, louvai ao Senhor, louvai a Deus no santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Olha, gente, que lindo, né? No santuário. Louvar a Deus na igreja, louvar a Deus em todo momento, no firmamento, né? Nos montes. Louvar a Deus em todo tempo. Por que louvar a Deus? Pelos seus atos poderosos. Louvar a Deus conforme a excelência da sua grandeza, né? E não é mesmo, né? E como eu digo, né? Eu vou lá para fora sempre, ficar lá admirando aquela lua linda, né? Aquelas estrelas lindíssimas, né? A gente tem que louvar esse Deus mesmo,
nunca se ouviu falar de um Deus como o Senhor, né? E nem com os ouvidos se ouviu, nem com os olhos também se viu, nunca se perceberam um Deus além do nosso Salvador Jesus, que trabalha em prol daqueles que esperam por Ele. Oh, glória! Então, se nós louvarmos ao Senhor nas dificuldades, será que as coisas não vão mudar? Ah, com certeza vai. Mas em tudo a gente tem que dar graça. Ah, então, por exemplo, a pessoa está doente. Senhor, te dou graça por essa doença. Ah, eu creio que seria assim. Senhor, eu te dou graça, porque eu já posso contemplar a vitória. Eu te dou graça pela minha cura. Eu te dou graça pela minha libertação. Te dou graça pela minha saúde. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus, Ele não resiste, né? Glória a Deus. E assim a gente vai louvando, né? Louvando ao Senhor em todo tempo, louvando ao Senhor em oração, né? Senhor, eu te louvo, né? E aqui também no verso 3 está dizendo: louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa. Aí você diz: mas eu não sei tocar nada. Eu não sei, eu tenho vontade, mas sabe o que acontece? Eu conheço tantas pessoas que acham lindo quando a gente toca o instrumento, né? Acha muito bonito, né? E alguns até pedem para a gente ensinar. Mas a pessoa diz assim: ah, eu gostaria de aprender, mas eu sou muito cabeça dura. Ai, gostaria muito de tocar instrumento, mas não tenho paciência. Sabe, hoje em dia as pessoas não têm, sabe, interesse de enfrentar, de lutar por isso, sabe? Só fica na vontade. E as crianças, sabe? As crianças, o pai, o pai não tem dinheiro para comprar o instrumento para a criança, né? Para incentivar a criança a tocar. Mas ele se mata para comprar um celular tão caro e dar na mão da criança, não é verdade, gente? E não tem condições financeiras de comprar um instrumento para dar para a criança, né? Um violão, né? Colocar a criança aí numa aula para pagar uma escola de música para uma criança. O pai não tem dinheiro, mas tem o dinheiro para levar a criança em outros lugares, né? Que não edifica, né? E tantos poderiam estar tocando instrumento, louvando a Deus com violão, com uma guitarra, né? Com teclado, com a bateria, né? Essa geração, gente, olha, tem poucos músicos, viu? Muito poucos, né? Na casa de Deus são poucos, são raros, né? Ai, que linda, né? Que vontade que eu tenho de aprender, mas fica só nisso, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, louvai, louvai ao Senhor com trombeta, louvai, louvai ao Senhor com harpa, louvai ao Senhor com flauta, né? Louvai ao Senhor com instrumento, com órgãos, com instrumento de 10 cordas. Ai, como é bonito, né? Eu gosto muito de ficar vendo no YouTube, né, as pessoas louvando a Deus, tocando, né, com os instrumentos, né? É lindo e maravilhoso, pessoal. Então, e se você não tem, né? Usa suas mãos, bate palma, exalta o nome do Senhor, se alegre na presença do Altíssimo, exulta na presença do Altíssimo. Nós temos que ter muita alegria no nosso coração, né? Apesar das adversidades, apesar de tantas coisas, mas a gente tem que buscar alegria, trazer ela para nós, não deixar a alegria sair das nossas vidas, né? O Espírito Santo é um espírito de alegria, de gozo eterno, né?
E a gente tem que buscar isso para nós, porque se a gente deixar, sabe o que acontece, né? É depressão, é tristeza, é angústia, tanta coisa ruim, né, gente? Que está aí assolando a sociedade. E, e mais nós vamos buscar o Senhor, louvar o Senhor, né? Ah, eu não sei cantar, pega a harpa, pega a harpa, pega a harpa, fica cantando, né? Eu tenho certeza que Deus vai receber e seu coração se alegrará, né? Eu agora não, né? Agora tem playbacks, agora tem a internet aí pra gente ensaiar, né? E eu lembro que eu não tinha, né? E eu pegava a harpa, eu ficava cantando, cantando, cantava uns 15, 20 hinos em seguida. E eu cantava até cansar. E hoje, né, a gente pega então os playback e fica cantando, louvando ao Senhor. Gente, é maravilhoso, né? E os playback já tem todos os instrumentos, né, incluído, né? Glória a Deus. E aqui a indicação do nosso Senhor hoje é para nós louvá-lo, né? Louvar com o instrumento. Louva-o com som, com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Olha que lindo, né? Com trombeta. É isso aí. Tem irmãos, tem irmãos na igreja que não gostam de barulho, né? E, mas a palavra do Senhor diz para a gente tocar instrumentos altissonantes, bem alto, né? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É uma recomendação, né? É, então, sabe esse versículo aqui, gente, as pessoas interpretam muito mal, né? Diz assim, qualquer pessoa pode chegar na congregação, chegar lá em cima no altar e louvar e cantar, né? Pode até pregar, tudo quanto tem fôlego, louva o Senhor. Não é nesse sentido, tá? A gente leu aqui e diz assim, ó, é uma indicação, tudo quanto tem fôlego, louve o Senhor. Gente, se nós temos fôlego, vamos louvar o Senhor, né? É isso que ele quis dizer. Mas também, para a gente levar um louvor na casa de Deus, a gente precisaria, né, consagrar, não é verdade? Diante do santuário. A gente não pode chegar diante do santuário e oferecer coisa para Deus mal feita, né? De jeito nenhum. A gente precisa, em primeiro lugar, santificar nossa vida, limpar, né? O Senhor diz: limpai as mãos, pecadores, e voz de duplo ânimo também, né? Então a gente precisa estar sempre pedindo misericórdia para Deus, pedindo perdão ao nosso pecado, para que a gente venha apresentar diante do santuário do Senhor louvores, né? Os anjos de Deus, eles se rejubilam, né? Quando a gente louva a Deus, eles levam até a Deus as nossas ofertas, que é os nossos louvores, nosso sacrifício vivo que sai dos nossos lábios, né? E ainda no santuário, na casa do papai, né? Tem que ser bem perfeito, né? Por quê? Porque ali, né? O Senhor derrama sua unção, sua bênção. A pessoa está publicando, né? A pessoa está diante de gente, de pessoas, oferecendo a Deus o seu melhor, não é verdade? Muitas outras pessoas serão abençoadas e beneficiadas com os louvores perfeitos, né, gente? Porque para Deus tudo tem que ser perfeito. Esse negócio de você levantar lá na frente no santuário e dizer: eu não ensaiei, para Deus, Deus sabe de tudo. Se eu errar, Deus me perdoa, vocês me perdoam também. Sabe, Deus sabe quando a pessoa realmente ela erra porque aconteceu alguma coisa.
ou se ela erra mesmo porque ela não tem vontade de ensaiar, não tem vontade de fazer nada para Deus. É um relaxo total, né? Tem pessoas que vai no ensaio quando quer, né? E aparece aí uma vez por ano para ensaiar, né? E isso não, Deus não se agrada, né, gente? Deus sempre vê o sacrifício vivo das pessoas, a dedicação, o amor pela obra, o amor pelas coisas do Senhor, o zelo, né? E outra também, se você tem um instrumento, você cuida do seu instrumento. Não deixe seu instrumento jogado, não deixe seu instrumento aí guardado, não. Vai lá na caixa, pega aquele instrumento e vai louvar o Senhor. Vai louvar o Senhor, vai aprender. Você tem violão, você tem instrumento dentro da sua casa e você deixa lá guardado, jogado, está até estragando. Mas a palavra do Senhor diz para nós louvar o Senhor com instrumentos, né? Vai lá e pega aquele instrumento, né? Põe aí para agir e vai estudar, pega ele, né? E faz a obra, né? Na verdade, eu não, sabe, eu não posso falar que eu tenho professor, que eu tive professor, mas eu sou xereta, eu pego instrumento e vou tocando, não tô nem aí, sabe? Eu vou tocando, né? Eu pego o pandeiro, eu bato o pandeiro no ritmo certo, e o Senhor que me ensina, porque, né, eu não tive faculdade de música, mas eu estudei uns 4 anos, né, com uma irmãzinha, e depois disso eu vou se virando, né? Eu vou se virando. Eu pego a bateria, pego o teclado, pego o instrumento de sopro e vou embora. Sabe, que eu tenho vontade de fazer, eu faço, sabe? E sai, e vai saindo. O meu esposo também, o meu esposo não teve curso nenhum. Ele só sabe 3 notas do violão, mas ele toca que é uma beleza, toca na igreja, né? Então, gente, é isso. E tem pessoas que sabem todas as notas, tem pessoas que sabem, mas não louva, não toca, deixa lá o instrumento escondido, lá guardado, empoeirando, as traças tá até comendo pedacinho, né? Mas a palavra do Senhor diz, gente, vamos louvar o Senhor. Aí, uma sugestão aí, ó. Tudo quanto ter fôlego, vamos louvar o Senhor. Os passarinhos já tá lá, ó. Tô escutando, né? Os galos, os galos já, né? Já cantou muito hoje já. Louvando a Deus, né? Oh, meu Deus, que maravilha, né? Então vamos pedir para o Senhor ungir a nossa garganta, a nossa voz, para a gente louvar a Deus bem alto. Aqui no 149, verso 6, está escrito assim, ó. Esteja na voz, esteja na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de 2 fios nas suas mãos. Viu? Além de louvar o Senhor, nós temos que ter nas nossas mãos a espada. Viu? Tem que estar junto. A espada, que é a palavra de Deus, e os altos louvores. Tá aqui dizendo, ó, na sua garganta. Então, que o Senhor também faça da nossa garganta um instrumento ungido, né? Vamos pedir para Deus passar bálsamo, óleo, nardo na nossa garganta, né? Para que venha ser um instrumento ungido para a glória de Deus, né? Então, eis aí a palavra de hoje. Pega o instrumento, vai adorar a Deus. Pega a sua garganta, vai louvar o Senhor, né? Glória a Deus, porque é bom. Está escrito que é bom louvar o Senhor, né? Louvar o Senhor no santuário, na igreja, né? Chegar na igreja, apresentar aquele louvor lindo para Deus, né? Com certeza ele vai receber como incenso as suas narinas. Graças a Deus por tudo. Fica com Deus. Que Deus abençoe seu trabalho, abençoe suas vidas, suas famílias, no nome do Cordeiro Jesus. A paz
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo justo. Amém. Deus abençoe.